Olha, existe um crime silencioso, um verdadeiro mistério médico, que acontece dentro do nosso próprio corpo. E o nome já entrega tudo. A gente vai investigar um verdadeiro roubo de fluxo sanguíneo. Parece coisa de filme, né? Mas e se uma parte do corpo estivesse literalmente roubando o sangue do cérebro? Pois é, essa pergunta é o ponto de partida para a gente entender uma condição, nossa, fascinante e bem traiçoeira. É um golpe que acontece de dentro para fora. E sim, isso acontece de verdade. E o nome do culpado? Síndrome do roubo da subclávia. O nome já parece título de filme de suspense, né? E olha, o que acontece de fato no corpo não é muito diferente. Então, como é que se descobre um crime desses? As pistas são bem sutis e parecem não ter nada a ver uma com a outra. Pensa bem: tontura ou vertigem, desmaio, às vezes uma fraqueza ou dor no braço, principalmente durante um exercício. Qualquer um desses sintomas, sozinho, podia ser um milhão de outras coisas, né? Por isso que é um quebra-cabeça em tanto para os médicos. Beleza, agora vamos mergulhar na anatomia desse roubo. Como é que esse crime funciona, na prática? Tudo começa com um vilão que muita gente já conhece, a aterosclerose. Sabe? Aquele acúmulo de placas de gordura, colesterol, que vai, aos poucos, endurecendo e estreitando as artérias. Nesse caso, ela cria um bloqueio no lugar exato para que o golpe possa começar. E aqui a gente consegue ver o crime em ação. Funciona assim, ó. Normalmente, a artéria subclávia leva sangue para o braço. Outra artéria, a vertebral, leva sangue para o cérebro. Tudo certo. Mas, quando tem um bloqueio na subclávia, o corpo, que é super esperto, tenta dar um jeito. Ele cria um desvio. Só que esse desvio faz o sangue que deveria ir para o cérebro inverter o caminho para conseguir alimentar o braço. É isso mesmo. O braço literalmente passa a roubar sangue do cérebro. E quem é um dos maiores cúmplices nesse crime todo? O cigarro. Para se ter uma ideia, o tabagismo está presente em algo entre 78% e 100% dos casos. É um número absurdo que praticamente liga uma coisa à outra. Certo, mas se o crime é tão silencioso, tão sorrateiro, como é que os detetives, quer dizer, os médicos, conseguem encontrar as provas? Bom, é aí que a tecnologia vira protagonista da investigação. Afinal, o grande desafio é esse, né? Como é que se consegue ver esse roubo invisível acontecendo? Como é que se observa o fluxo de sangue indo para o lado errado, lá dentro do corpo, sem precisar de um procedimento super invasivo? A resposta está numa tecnologia chamada ultrassom com Doppler. Pensa assim, o ultrassom normal tira uma foto, sabe, uma imagem estática, em preto e branco, dos órgãos. Já o Doppler é como se fosse um radar de trânsito para o nosso sangue. Ele mostra as imagens em cores, de forma dinâmica, e o mais importante, ele mostra a velocidade e, principalmente, a direção para onde o sangue está indo. Claro, existem outras ferramentas de investigação. Tem a tomografia, a angiografia, que é até considerado o padrão ouro. Mas o Doppler tem uma vantagem assim gigante. Ele não é invasivo, não usa radiação e mostra tudo acontecendo em tempo real. Por isso ele acaba sendo a primeira escolha na maioria das vezes para investigar esse tipo de suspeita. Olha só o que o Dr. Eduardo Santos, que é especialista em ultrassom vascular, disse, e que resume tudo. O Doppler nos permite não apenas ver as placas, mas entender como elas afetam o fluxo sanguíneo. É a diferença entre tirar uma foto e assistir um filme. É isso. Não é só ver o problema, é ver o estrago que ele está fazendo, ao vivo. Então, com essa super ferramenta em mãos, o detetive Doppler entra em ação. Agora dá para procurar as evidências e entender o tamanho do roubo. E o que essa investigação revela são 3 assinaturas bem distintas do crime. São padrões que contam direitinho a história do que está acontecendo ali dentro. A primeira assinatura é do tipo 1, o roubo latente. É uma pista bem sutil no gráfico do fluxo sanguíneo. Repara só, tem uma quedinha no meio da onda que os especialistas até apelidaram de sinal do coelho. Parece que não é nada, mas já é o primeiro sinal de alerta. Aí a coisa avança para o tipo 2, que é o roubo intermitente. Aqui a evidência fica bem mais clara. A onda do gráfico agora mergulha, vai lá para baixo da linha. Isso mostra, sem sombra de dúvida, que o sangue está invertendo o fluxo por um instante a cada batida do coração. O roubo está ficando mais forte. E pronto. Aqui está o flagrante. O tipo 3, o roubo completo. A onda do fluxo agora está inteiramente abaixo da linha. O que isso quer dizer? Que o sangue naquela artéria está o tempo todo indo na direção errada, constantemente roubando o suprimento que deveria ir para o cérebro. É o crime acontecendo sem parar.
Bom, com o caso desvendado e o culpado pego em flagrante, é hora de fazer justiça. Ou melhor, de restaurar o fluxo sanguíneo normal e colocar ordem na casa. E como se faz isso? Basicamente, existem duas saídas principais. A primeira é a cirurgia tradicional, o bypass, que é como criar um desvio na estrada para o sangue passar longe do bloqueio. A outra, mais moderna, é a intervenção por dentro da artéria mesmo, com angioplastia e estentes, que abrem o caminho de novo. Seja qual for o método escolhido, o objetivo é um só. E é bem simples: fazer o sangue voltar a fluir para frente na direção certa, para o cérebro e para o braço. É acabar com o roubo e, claro, com todos os sintomas que ele causa. E a gente termina com uma reflexão. Pensa só, uma tecnologia que consegue literalmente ouvir os segredos do nosso fluxo sanguíneo ajudou a desvendar todo esse mistério. Isso fez a gente pensar: que outras histórias, que outros segredos invisíveis os nossos corpos ainda vão nos contar à medida que a gente tiver ferramentas cada vez mais poderosas para ler o que acontece aqui dentro?